Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas sabe que não ninguém? Sim, a nossa pintora mais famosa, detentora do quadro mais caro já vendido no Brasil. A nossa caipira, no bom sentido, Tarsila do Amaral. E eu sei que você a conhece. Eu não faço a menor ideia de onde você estudou, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida escolar, algum professor de arte pediu para você fazer aquela infâmia da atividade de releitura do quadro da Tarsila, o mais famoso, o Abapuru. E se não foi um professor de arte, foi vários. É tanta Abapuru, 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 faça Abapuru, Abapuru, eu não aguento mais, todo ano um Abapuru, vai tomar no caju, porque somos pessoas educadas. Tudo bem, eu compreendo a sua dor, é porque vocês não tiveram a sorte de ter um professor maravilhoso como eu, que jamais peço como atividade prática releituras. Mas hoje não é sobre as minhas práticas pedagógicas de quando eu sou um docente maravilhoso que merecia receber muito mais do que recebo. Hoje é sobre a Tarsila do Amaral. Tarsila nasceu no 1º de setembro de 1886 em Capivari, interior de São Paulo. Aliás, nasceu rica, porque seus pais eram proprietários de fazenda de café. Café, você sabe, é vida. Então você já imagina que quem produz vida produz uma grande fortuna. Tarsila foi vítima de que toda elite era vítima. Uma excelente educação. Teve professores estrangeiros, professores europeus que ensinou francês, ensinou a bordar, ensinou costumes requintados da época. Ela terminou seus estudos no Colégio de Freire em São Paulo, depois foi até a Europa terminar seus estudos em Barcelona. Na Europa ela teve seu primeiro casamento com um médico que não vale a pena citar o nome. Era aquele típico machista da época. Dizia que a mulher tinha que ficar dentro de casa cuidando dos afazeres dos lares. Mas pra Tarsila ela que teve uma educação tão refinada e progressista, Tarsila que tinha um espírito gigante, virar uma mulherzinha submissa dona de casa, isto foi inaceitável. Até porque o cara também criticava as artes. Quem critica a arte não merece menor respeito. Na revolução, quando cortarmos a cabeça das elites da burguesia, temos que cortar a cabeça de quem não valorizava a arte. Enfim, Tarsila não aceitaria uma submissão bizarra dessa, uma submissão de época que era bem comum. Então ela resolveu se separar desse mediquinho nefasto. Mas antes da separação, ela teve a sua única filha Dulce, que ela levou para casa quando deu um pé na bunda desse médico mundão. Tarsila começou a aprender pintura com vários pintores diferentes, um alemão, um francês. Aliás, por falar em francês, ela foi até Paris terminar seus estudos artísticos. Se estava em Paris, deve ter comido muito croissant, ou deveria! Nesse momento ela pintava muito nus artísticos, porém ela só foi começar a fazer pintura moderna, diferente dessa formação clássica, quando conheceu gente espetacular no Brasil, numa confeitaria. Ela conheceu nada mais, nada menos do que Oswald de Andrade, seu futuro marido, e um dos criadores do Manifesto Antropofágico Brasileiro, e claro, criadores da Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, que você deveria saber que semana que é tão importante para a história da arte, porque afinal, se você não gosta de arte, eu só tenho uma sugestão que eu vou falar no fim do vídeo. Mas não foi só Oswald que ela conheceu naquele dia, ela conheceu Anita Malfaldi, que vai merecer um episódio só dela. Anita Malfaldi talvez foi a primeira a trazer uma exposição de arte moderna para o Brasil. E um sujeitinho aí, relevante, chamado Monteiro Lobato, não curtiu a ideia da arte moderna. Mas isso é outra história. Conheceu também o irmão de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e o Menotti del... Eu nunca lembro o sobrenome desse cara. Pera aí que eu vou ler. Menotti del Pichirra. Eu não sei pronunciar essas coisas porque eu sou uma pessoa muito burra. Mas você ainda está me assistindo, o que prova que você também não é mais inteligente do que eu. Apesar de ali estar a Semana da Arte Moderna, o embrião, o surgimento, Tarsila não participou de fato da Semana da Arte Moderna, pois estava muito ocupada viajando pela Europa. Essa elite de vida dura que faz turismo pela Europa. Lá na Europa, ela se uniu a Oswald de Andrade. Então o casal viajou bastante. Ela estudou numa academia francesa que eu não me arrisco a falar o nome que eu vou falar errado. Vou escrever aí, se seu francês for bom, você fala aí pra mim como é que se pronuncia. Lá ela conheceu o Pablo Picasso. Você sabe que é Pablo Picasso, aquele pintor pica do cubismo.
Aliás, cubismo foi uma das influências mais marcantes de Tarsila do Amaral, principalmente pelo pintor Fernand Léger, ou Fernand Léger. Eu não faço a menor ideia de como se pronuncia esse nome também, mas você vai ver aqui os quadros deles, você repara como as figuras dele é alongada e arredondada, bem característico das pinturas de Tarsila. E aí, meus amigos, agora a história talvez seja a melhor fase de Tarsila. Ela voltou para o Brasil, viajou pelo país com alguns outros artistas modernistas. Podemos dizer que ela estava na fase do pau-brasil. Não pense besteira, estamos falando da árvore nativa desse país. Ela pintava coisas de temas tropicais, cores fortes, vibrantes, os animais da nossa fauna. Aliás, até Carlos Drummond de Andrade fez um poema citando esses animais para você ver o prestígio, ou para você ver como todas as pessoas interessantes da época meio que se conheciam e faziam collab, se ajudavam, diferente de hoje em dia aqui no YouTube, que a vaidade, o ego impede as pessoas de fazerem collab. Não vou participar com você, não, seu canalzinho de merda de 5 mil seguidores não merece a minha atenção, mas isso é outra história, não vou ficar manchando o vídeo da Tarsila com essas coisas. Enfim, ela viajou pelo Brasil e fez a sua primeira fase, talvez a fase mais lúdica, mais simples eu digo nos temas e não na técnica de pintura. Reparem os quadros delas, que tem uma coisa interessante, você repara como ela faz quase uma ilusão ótica, parece que os desenhos estão tudo no mesmo plano, ao mesmo tempo que parece que estão com uma profundidade. Isso aí é interessante. Então, em 1928, Tarsila pintou o que talvez seja a sua obra mais conhecida no mundo, a obra mais cara vendida do país. Sim, esse quadro não é mais nosso, foi comprado por uma galeria de arte da Argentina. Malditos argentinos! Ficam vindo aqui pilhar o nosso país com o seu turismo e comprando nossas artes. Malditos argentinos, um dia eu falo só sobre eles, mas enfim. Esse quadro que está de volta para o Brasil numa exposição em breve, que vai acabar lá pro meio do ano, então é melhor você ir lá ver, se é que você pode. Enfim, Tarsila pintou o Abapuru, que é um nome indígena que significa o homem que come o homem. Sim, faz referência a um canibalismo, mas aqui é um canibalismo cultural. Esse quadro ajudou a fundar o movimento antropofágico de seu marido. Você sabe que foi o movimento antropofagismo do Brasil, não é? Significa que você trazeria cultura estrangeira, você devoraria essa cultura estrangeira, depois você regurgitaria essa cultura estrangeira com uma coisa nova. Então você pega as vanguardas europeias, mastiga, engole, absorve, assim como os indígenas faziam com seus inimigos. Eles comiam seus inimigos e absorviam suas virtudes e forças, sua espiritualidade, para ficar pessoas melhores. Então você absorve a cultura estrangeira, regurgita ela de volta como uma coisa nova, misturada com nossos elementos tropicais. Porque aqui temos que valorizar o que é o brasileiro, a ginga do brasileiro, as cores dos trópicos. Aqui não existe esse sentimento submisso que um certo presidentinho que tá aí no governo tem, e praticamente quer pintar nossa bandeira realmente de vermelha, mas um vermelho que lembra uma certa listra de bandeira estrangeira. Nossa, eu falei demais, depois eu fico preocupado que ninguém entendeu nada. Bom, para explicar o quadro, a estética do Abapuru, tem gente que diz que ela está simulando o Pensador de Rodin, tem gente que diz que está simulando algum folclore de contos assustadores que ela ouvia quando morava no sítio, tem gente que diz que realmente é só para simular a estética do cubista, aquela estética arredondada e alongada do grande amigo que ela teve, o Renan. Mas o fato que esse quadro, que é um óleo sobre tela, tem uma perspectiva, tem cores tropicais e vibrante, e realmente é uma coisa intrigante, é algo que você realmente para olhar. Então, no ano seguinte, em 29, após um movimento antropofágico, chegamos na crise de 29, esse momento que nenhum capitalista no mundo gosta de lembrar. Afinal, nos faz perceber que o sistema capitalista também não é nem um pouquinho perfeito, que se não for um pouco da intervenção do Estado. Se o Estado, aliás, não regular esse mercado, essa mãozinha invisível, ela estrangula esse povo sem eles sequer dar conta. E, como você sabe, muitos ricos, muitas elites perderam tudo, inclusive Tarsila, que perdeu todas as suas propriedades de terra. Esse desgraça pouco é bobagem. Esse mesmo ano, Oswald, esse ingratinho, resolveu trocar Tarsila por uma outra mulher, por uma tal de revolucionária Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Essa mulherzinha! Mentira, não é uma mulherzinha. Patrícia Galvão também é uma mulher incrível, que aliás vale um vídeo só sobre ela e todas as coisas interessantes que ela fez nesse país. Mas aqui é sobre Tarsila e sobre Oswaldinho, esse cara ingrato que trocou a coitada da Tarsila no mesmo ano que ela perdeu tudo, que a deixou muito mal e deprimida.
Aliás, dizem as más línguas que o Oswald não é ninguém, é um Zé Ninguém, que a única coisa que ele fez foi escrever um manifesto sobre o movimento antropofágico. Talvez isso seja justiça poética, porque de fato Dartier era muito maior que esse cara ingrato. E apesar desse sentimento triste, ela é uma mulher forte e conseguiu se recuperar, porque afinal não é uma desilusão amorosa que vai derrubar esta pintora. E sabe o que acontece quando você fica pobre? Sim, você vira um esquerdista. Aliás, todo professor deveria ser esquerdista por motivos óbvios, não para doutrinar os alunos. Tarsila começou a se interessar pelos movimentos sociais, começou a se interessar por essa nova ideologia. Aliás, seu próximo marido, o psiquiatra Osório César, a levou à União Soviética para conhecer melhor esta ideologia de esquerda e ver como funcionava a classe operária no mundo, principalmente lá na Europa. E o casal viajou por toda a Europa, visitou muitos países e, aliás, sem dinheiro, ela foi obrigada a trabalhar como operária na construção civil, como pintora, para se sustentar, juntar dinheiro e poder voltar ao Brasil. E se você acha que a trajetória dela já estava difícil ao chegar aqui, este tal Getúliozinho Vargas, essa ditadura, esse Estado Novo, resolveu considerá-la subversiva. Estava ali pegando práticas libertárias, progressistas, práticas de esquerda, onde já se viu, temos que aqui se submeter a um ditatorzinho. E então ela foi presa. Aliás, durante esse período, ela pintou um dos quadros que eu mais gosto dela, Os Operários. Foi muito criticado na época, porque as pessoas talvez não viram a grandiosidade desta obra. A gente vê uma grande massa, uma grande diversidade étnica tão presente no nosso país. Ali temos operários cansados, com uma fábrica no fundo. Cara, tem tanto simbolismo, tem tanta poesia nesse quadro que dá um vídeo de 1 hora só para falar tudo. Mas o que podemos entender é que naquela época, anos 30, São Paulo, pessoas do país inteiro vindo trabalhar nessas fábricas de italianos. Quer dizer que uma pessoa de direita não pode se importar com isto? É claro que pode! Mas o que a gente pode fazer das pessoas mais expressivas nesse país? Eram de esquerda. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa para falar de Tarsila. Ela se separou várias vezes, ela teve um problema de saúde que acho que por um erro médico a deixou paraplégica, mas mesmo assim ela seguiu pintando, seguiu com um espírito forte. Ela expôs em várias bienais em São Paulo, ela se voltou ao espiritismo como uma forma de religiosidade, virou amiga de outro ícone desse país, que é o Chico Xavier. Sua filha adoeceu e morreu antes dela, que deve ser uma das coisas mais tristes para pais que tem que enterrar o filho. Ela, em 1973, em 17 de janeiro, faleceu por causas naturais, pelo menos não sofreu, com 86 anos, uma vida bem vivida, de uma mulher forte, de uma mulher moderna, em todos os sentidos, do seu pensamento, a sua arte, de uma mulher que, no momento de crise, não teve a menor frescura, não teve a menor má vontade de arregaçar as mangas e trabalhar como uma operária, fazer parte do povo. Uma mulher que tinha uma visão de mundo que nenhum homem que quisesse a torná-la submissa conseguiria contê-la. Uma mulher forte, um dos ícones feministas desse país, pode ter certeza. Tarsila do Amaral, que tem o quadro mais famoso desse país, ela deveria ser uma das heroínas nacionais, pelo menos no campo da intelectualidade, cultura e arte desse país. É por isso que eu realmente tiro o chapéu para Tarsila do Amaral, uma das nossas pintoras mais interessantes, mais vibrantes, mais fortes, feministas, mais famosas, que é digna de todas as glórias. Eu sou professor de arte, cartunista Raposa, e se você tiver a oportunidade de vir para São Paulo ver o Abapuru, que você com certeza conhece, vai ser uma experiência incrível. Lembre-se que eu falei no meu último vídeo, o valor de culto, você estar diante da obra original do artista e sentir aquela aura, aquele magnetismo que só obras consagradas podem causar na gente. Abraço!